Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos hoje trabalhar uma lei muito importante e forte, candidato para cair na sua prova, que é a Lei 9.455 de 97, que é a lei conhecida como Lei Antitortura. Vamos trabalhar aqui os principais tópicos, os tópicos mais recorrentes em concurso público, mas logo de antemão lhe convido a, no meu site www.valneioliveira.com.br, adquirir uma lista de questões somente com as QS, somente com as questões sonhadas sobre esta lei, a lei de tortura, tá? Ali eu particularmente selecionei as questões mais recorrentes, tópicos mais importantes, e você vai poder adquirir esse material no meu site www.valneioliveira.com.br, tá? Acabou essa aula, você corre lá no site. Na verdade, logo após essa aula, aqui embaixo tem um link, você pode clicar no link, vai direto lá no material que você vai comprar. Olha, é uma lista de questões maravilhosas sobre este tema, tá? Então, faça essa contrapartida desse apoio no nosso projeto, em que você vai ajudar o nosso site e também, com certeza, vai auxiliar você na sua aprovação e na sua classificação, tá? Vamos, sem mais delongas, para esse tema. Olha só, mais uma vez, eu não vou exaurir todo o tema, tá, nesta aula, mas eu acredito que há uma possibilidade muito grande de cair este tema na sua prova e os tópicos que nós vamos trabalhar, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você entenda em relação à lei antitortura, pegue um papel e uma caneta na mão, que é muito importante isso aqui, é você dar uma olhadinha no artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Isso, no artigo 5º, inciso 3, olha só. Inciso 3 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, tá? E para quem está estudando aí também direitos humanos, você observa que esse mesmo tema que nós vamos falar agora é um tema que está preconizado, onde, professor? Está preconizado lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, também no Pacto São José da Costa Rica, entre outros ordenamentos jurídicos internacionais, como está preconizado no artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal? Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Mais uma vez, o que está preconizado, professor? Lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se você observar também lá no Pacto São José da Costa Rica e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos ali, que foi criada em 1948, você observa lá também que há uma vedação, uma proibição em relação à tortura. Podemos até falar aqui, categoricamente, a nível internacional de direitos humanos e a nível também nacional de direitos fundamentais, que a tortura é um direito fundamental absoluto, assim como também nos direitos humanos a tortura é um direito humano absoluto. Lembrando que não é a regra, né? A regra, nós sabemos, é que tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais são relativos. Professor, poxa, me explica rapidamente aí o que seria direito humano, o que seria direito fundamental? Tranquilo. Direito humano são aqueles que estão no tratados e convenções internacionais de direitos humanos a nível internacional. E direitos fundamentais são aqueles que estão dentro do ordenamento jurídico de um país, tá? Dentro de um país, dentro do ordenamento jurídico de um Estado parte, de um país, tá? Então, direitos humanos a nível internacional, direitos fundamentais a nível nacional. E a vedação à tortura é um direito humano, como eu falei para vocês, entre outros. Temos aqui esses dois ordenamentos jurídicos internacionais, o Pacto São José da Costa Rica, que veda a tortura, e também a Declaração Universal de Direitos Humanos também, que proíbe, que veda a tortura. E a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, trouxe essa redação. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito.
Se quiser também, você pode adquirir essa camisa. Olha essa camisa aqui. Diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas a minha aprovação e classificação não será atingida. Quem crê diz o quê? Amém. Imagina você com essa camisa estudando aí para sua aprovação e classificação. Quando chegar na hora da prova que o aluno veio falar, ei, ele é aluno do Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, vou até sair de sala. Essa camisa é sucesso, tá? Então vamos lá. Lendo aí, tá, o artigo... Opa, desculpa, retificando, desculpa aqui, houve um erro aqui, desculpa, retificando aqui, tá, rapidamente. É o inciso, na verdade, inciso 43, tá? Inciso 43. O que que diz esse inciso 43? Assim, a lei considerará crimes inafiançáveis, é muito importante isso, hein? Marque aí. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? A prática da tortura. Aí fala ainda o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, seus executores e os que podendo evitá-los se omitirem, tá? Então, o que eu quero que você grave bem na mente dos senhores, que é o foco da nossa aula, que de acordo com a Constituição Federal, preste atenção, de acordo com a Constituição Federal, o crime de tortura, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, não cabe graça, não cabe anistia para aquele que comete o crime de tortura. E também é um crime inafiançável. O que significa a palavra inafiançável? Que se a pessoa cometeu um crime de tortura, não existe dinheiro que vai garantir a sua liberdade. Fique bem claro que o fato de ser inafiançável não significa necessariamente que ele vai responder preso até o final da sua, até o final aí dentro desse contexto da sentença condenatória transitada e julgada. Não, significa que não há dinheiro que garanta que ele responda em liberdade, mas ele pode, de repente, se ele preencher os requisitos, ser concedido para ele liberdade provisória, mas sem fiança. Por quê? Porque a tortura é inafiançável, tá bom? Mas eu quero que você coloque um QS, uma questão sonhada nessa informação que eu vou lhe passar. O que é, professor? Presta bem atenção. Falamos agora que a tortura, tá, ela é inafiançável. Tudo bem, isso aí você já sabe, né? Não há dúvida nesse contexto que a tortura ela é inafiançável. Isso já está traçado em nossa mente, que a tortura, tá, o crime de tortura, acabamos de falar, ele é o que? Inafiançável, perfeito, ou seja, em outras palavras, não cabe fiança para o crime de tortura. Isso já está definido, já está dando até náuseas que você já aprendeu. Só que tem um segredo tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? Cuidado, cuidado. Eu sonhei e quando eu sonho cai que a banca vai dizer que a tortura também é um crime imprescritível. Errado. Errado. Coloque aí no seu material que a tortura é um crime prescritível. Olha, essa é a primeira questão sonhada que eu tenho na mente aí que pode cair na sua prova. Eu sonhei que o examinador vai dizer que a tortura é um crime imprescritível. Não. Vocês vão aprender no futuro aí, né? Quando estudarem, por exemplo, a lei de preconceito, de raça, cor, que o crime de racismo, este sim, como exemplo, ele é imprescritível, mas a tortura, não. A tortura é prescritível, tá? Eu não vou falar aqui a prescrição da tortura porque foge um pouco do nosso tema. Tem muitos concursos que não tem, né? Não tem aí, no caso, o tema prescrição. Então, por isso que eu não vou falar o que é prescrição. Mas só para você entender rapidamente, prescrição é o momento em que o Estado não tem mais como punir, né, aquele que cometeu aquela conduta criminosa.
tá? E existe aí uma aula sobre prescrição que não está no foco dos concursos dos meus alunos, e a tortura, ela se enquadra num crime prescritível. Em outras palavras, aquele agente que comete o crime de tortura e eventualmente o Estado não punir no tempo que a lei fala, vai prescrever e o Estado não mais poderá punir este agente. Perfeito? Então, olha só para finalizar esse tema, coloque no seu caderno. A tortura é inafiançável. Perfeito, acabamos de ler isso na Constituição Federal. Vamos ler também lá na própria lei de tortura, antitortura, a lei 9.455 de 97. Mas de antemão, escreva que a tortura ela é prescritível, ou seja, prescreve o crime de tortura. Muito bem. Mas tem algo diferenciado também que nós acabamos de falar. O que é, professor, esse algo diferenciado que nós acabamos de falar? Nós falamos que a tortura, estava acostumado a isso, chiquérrimo, né, quadro magnético, que a tortura ela é insuscetível. Professor, o que é insuscetível? Faz mal com açaí? Não, nem com bacaba. É insuscetível significa que não cabe, de acordo com a Constituição Federal e também de acordo com a Lei 9.455 de 97, que é a lei antitortura, é insuscetível, ou seja, não cabe graça e não cabe anistia. Não vou aqui me ater o que é graça, o que é anistia, porque não vai cair na sua prova no nosso assunto aqui da lei antitortura. Mas entenda assim, não cabe perdão dessa conduta criminosa, seja por quem quer que seja, pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional, não cabe graça e anistia no crime de tortura. Mas eu tenho mais uma QS para vocês, eu tenho mais uma questão sonhada, essa é fortíssima. QS, coloque aí questão sonhada. O que é, professor? Cuidado. O Supremo Tribunal Federal, tá, o STF, ele já decidiu em qual sentido? Decidiu no sentido de que o agente, né, uma pessoa que foi condenada pelo crime de tortura, também não pode ter o benefício do induto. Isso é forte, hein? Não poderá também ter o benefício do induto aquele que comete o crime de tortura. Isso é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero que vocês tenham atenção? Vou aqui pontuar para ficar bem claro no material dos senhores, tá? A tortura, ela é insuscetível de graça e anistia de acordo com a Constituição Federal de 88, nós vimos agora, e de acordo também com a própria lei de tortura, que é a lei número 9.455 de 97, tá? Então essa informação ela é importante. Então se o examinador coloca assim na sua prova, é correto afirmar que a tortura ela é insuscetível, de acordo com a Constituição Federal, ela é insuscetível de graça, anistia e induto. Errado. Por quê? Porque de acordo com a Constituição Federal e também de acordo com a Lei 9.455 de 97, é insuscetível de graça e anistia. Ponto final. Agora, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, também a tortura é insuscetível de induto. Ou seja, não cabe também o induto, tá bom? Perfeito? Então é muito importante você ficar atento a esse tema, tá? Vamos lá para a lei dos senhores? Vamos dar uma analisada na lei, lá no artigo 1º. Vamos dar uma analisada na lei dos senhores. Bora analisar o artigo 1º da lei, né? A lei antitortura, a lei 9.455 de 97. Vamos analisar as peculiaridades dessa lei. Nós temos que entender que existem vários tipos de tortura, tá? E aí nós temos que pontuar a tortura para que você não venha a errar essa questão, tá?
é super simples. Se não tiver preconizado aqui num desses tipos de tortura da Lei 9.455 de 97, não será tortura. Poderá ser uma outra conduta criminosa, mas não será a conduta do crime de tortura.